sejam bem-vindos ao InfoPalace. Hoje veremos o documentário conhecido O Diário de Anne Frank, escrito na Segunda Guerra Mundial. Hoje vamos ver o que essa escritora passou e a história desse livro. Solta aí. Aqui temos dois pesquisadores, William e Van Metz. O que vocês podem me dizer sobre esse livro? Bom, para isso vamos explicar um pouco sobre o passado de Anne. Infância e adolescência. Anne Marie Frank nasceu em Frankfurt, Alemanha, no dia 12 de julho de 1929. Filha dos judeus Otto Frank e Edith Hollinger Frank. Em 1933, saiu da Alemanha com a família para fugir das leis de Hitler contra os judeus. Emigrou para a Holanda, onde seu pai se tornou diretor administrativo de uma empresa que fabricava produtos para fazer geleia. Anne e sua irmã Margot estudaram na escola de Montessori e depois foram para o liceu israelita. Essa foi a parte em quem Anne era. A família Frank passou 2 anos e 1 mês em um esconderijo, o anexo secreto. Sim, o anexo secreto foi o lugar onde a família Frank e os Van Pels ficaram no holocausto nazista. Durante a Segunda Guerra Mundial, em maio de 1940, a Holanda foi invadida pelos nazistas, época que começaram as restrições contra os judeus com a série de decretos antissemitas. De usar estrelas amarelas de identificação eram submetidos a diversas proibições, como andar nos bondes, ir a teatro, cinemas ou qualquer outra forma de diversão. No dia 12 de julho de 1942, quando completou 13 anos de idade, Anne ganhou um diário e nesse mesmo dia começou a escrever o seu cotidiano. No dia 9 de julho de 1942, para não surpresa, a família de Anne Frank se mudou para um esconderijo localizado na Prinsengracht 263, com mais 4 judeus nos fundos da fábrica onde Otto Frank trabalhava. A família permaneceu ali até 4 de agosto de 1944. Anne Frank relatou em seu diário os conflitos de uma adolescente e a tentação de se viver escondida sobrevivendo com a comida armazenada, a ajuda recebida de amigos, o sofrimento da guerra e os bombardeios que aterrorizavam a família, e a possibilidade de o anexo secreto ser descoberto e seres mortos a tiros. Agora vem a parte triste, quando Anne e sua família são levados para o campo de concentração. Prisão e morte. Na manhã de 4 de agosto de 1944, o esconderijo onde a família de Anne estava foi invadido pela Gestapo e as 8 pessoas foram levadas para uma prisão em Amsterdã. Depois foram transferidos para Westburg. Em 3 de setembro foram deportados e chegaram a Auschwitz, na Polônia. Edith Frank morreu em Auschwitz-Birkenau em 6 de janeiro de 1945 de fome e exaustão. Anne e sua irmã foram levadas a Bergen-Belsen, um campo de concentração perto de Hannover, Alemanha. A epidemia de tifo que assolou o local no inverno resultou em terríveis condições de higiene. Matou milhares de prisioneiros, inclusive Margot, e alguns dias depois, Anne. Anne faleceu em Bergen-Belsen, Alemanha, provavelmente 12 de março de 1945, com apenas 15 anos de idade. Bom, essa foi a história de Anne. Agora vocês vão saber a história do diário e como e por quem foi publicado. Diário de Anne Frank. O pai de Anne, Otto Frank, foi um dos únicos 8 a sobreviver aos campos de concentração. Foi libertado pelas tropas russas. Chegou em Amsterdã em 3 de julho de 1945 e ficou até 1953. O diário de Anne Frank foi contado por Mipgis e Bibb, as 2 secretárias que trabalhavam no prédio que serviu ao esconderijo, e entregue a Otto Frank. O Diário de Anne Frank, escrito entre 12 de julho de 1942 e 1 de agosto de 1944, onde ela se dirige a uma amiga, Kitty. Kitty era uma amiga imaginária,
para Anne poder contar o seu cotidiano e o período de reclusão ao esconderijo. Constituiu um comovente testemunho desse tempo de horror e perseguição. Depois de muito esforço, os escritos de Anne Frank foram publicados por seu pai em 1947 com o título O Diário de Anne Frank. O livro foi traduzido em mais de 30 idiomas. O filme biográfico O Diário de Anne Frank foi lançado em 1959 e recebeu 3 premiações ao Oscar. O local de esconderijo de Anne Frank em Amsterdã, hoje é o Museu A Casa de Anne Frank, inaugurado em 3 de maio de 1960. De uma produção Infopalace, dizemos obrigado pelo seu tempo. Adeus. Tá. Aqui temos 2 pesquisadores, William e Van Metz. O que vocês podem me dizer sobre esse livro? Bom, para isso vamos explicar um pouco sobre o passado desse